Sagrada Família, podcast. Olá, este é o 52º podcast do Coletivo Sagrada Família. Estamos de volta aí para um bate-papo. Hoje um esforço de análise, uma tentativa de compreensão acerca dos eventos, obviamente relacionados à guerra na Ucrânia, invasão pelas tropas russas ao território ucraniano, tudo o que está em volta desses eventos e, evidentemente, as questões políticas que cercam a esse processo eleitoral já em curso aqui no Brasil, polarizado por figuras como o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente favorito aí nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva. Sagrada Família, podcast. Comigo aqui, Felipe Victor, está o meu colega Cristiano José. Salve, Cris, como é que tá? Salve, Felipe, tudo bom? Vamos nessa aí. Vou falar um pouco aí das questões que têm deixado brasileiros de cabelo em pé, né, literalmente, e a imprensa um poço de sandices, né? A gente está um pouco desorientado com tudo que vem aí da imprensa, seja a respeito de eleição, mas principalmente em relação à guerra. Não sei se você viu a última, eu estava acompanhando muito a contragosto a Globo News ontem, né? Um pouco assim, en passant, e eles estavam fazendo a chamada lá sobre o Zelensky, né? Já converteram o cara num mito, né? Estamos diante aí de uma situação realmente em que eu acho que poucas vezes ficou tão escancarada a mídia brasileira, em especial a Rede Globo aí, né, como a antessala da Casa Branca. Mas a gente vai poder falar disso mais à frente. Queria que você desse aí um primeiro olhar, aí, uma panorâmica a respeito dessas questões, e aí a gente já pode começar o nosso bate-papo. Pois é, cara. Eu acho que assim, tem uma questão interessante aí que a gente poderia apontar nessa máquina de propaganda, né, que se mostrou a mídia mainstream, né, CNN, Folha de São Paulo, Estadão, etc., né, porque isso se afigura assim, um fenômeno interessante para a gente olhar, né, sob o ponto de vista da relação que a esquerda, especialmente, deve ter, né, com esses instrumentos, né, porque veja, se a gente pensar um pouco em retrospectiva, sempre houve esse consenso, essa percepção consolidada de que a mídia mainstream ela é totalmente dirigida, né? Ela tem um comando central, ela tem uma produção de consenso antiga já e muito bem fundamentada teoricamente, né? Esse debate já é antigo, né? Mas aí quando o Bolsonaro entrou, pelo fato dessa mídia estar numa posição de confronto com o bolsonarismo, por uma série de razões, essa percepção ela pulou para o lado bolsonarista, né? E aí a esquerda, bastante ingênua e acrítica, ela se deslocou para o lado oposto, né? Então, se o bolsonarismo está dizendo que a mídia mainstream é mentirosa, é dirigida, etc., então a esquerda passou meio que por deslocamento passivo a dizer o contrário, né? Então uma torrente aí de progressistas assinando a Folha, assinando o Estadão e chancelando ali as suas análises, os seus articulistas e tal. E aí com o advento da pandemia isso se cristalizou, né? Se cristalizou. Então a mídia mainstream passaria então a representar o discurso científico, o discurso objetivo, enquanto que a mídia alternativa passou a ficar ali, né, posicionada no esgoto, na fake news, e enfim, todos esses qualificativos. Bom, aí agora que a pandemia deixa de ser um elemento de debate,
e a guerra substitui isso, a gente fica numa confusão enorme, né? Porque volta a ficar evidente que essa mídia dirigida, desonesta, e a esquerda fica como nessa história, né? Boa parte dela comprando esse discurso da mídia, né? Então, a versão oficial, né? O Putin é um translocado que invadiu uma nação democrática, pacífica, está matando civis, né? A gente vai poder olhar, acho que com mais atenção, alguns detalhes aí da operação militar. E aí fica ali civilização contra a barbárie, né? Esses binômios e tal. Então eu acho interessante esse fenômeno, né? Eu acho que isso de certa maneira nos permite também ter uma leitura um pouco mais rica sobre o processo eleitoral e a ambiguidade que vão marcar aí, ou já estão marcando, as duas figuras que devem disputar, né? Que é o Bolsonaro e o Lula, né? Podem surgir coisas interessantes aí a partir desse caldeirão, né, de verdade, fake news, mainstream, mídia alternativa, Ocidente, Oriente e tal. Vamos olhar isso com atenção aí. Eu acho que esse binômio é muito interessante porque, e você tocou muito bem, né, como a questão dessa guerra, e em especial um suposto posicionamento, né, do Brasil em relação à figura do Putin, eu diria que menos em relação à Rússia, mas muito mais a figura do Putin, ela tem, ou há, né, aqueles que se esforçam por utilizar isso para qualificar este ou aquele candidato, ou de alguma maneira tentar articulá-lo justamente essa visão dicotômica, né, quase maniqueísta, né, quase não, maniqueísta mesmo, né, a coisa de quem está com o bem, quem está com o mal, quem está com a civilização, quem está com a barbárie, né? O Lula nesse sentido teve um cuidado, apesar das suas ligações históricas, né, com o regime, né, da Rússia, principalmente enquanto presidente, posteriormente a própria Dilma, na condução dos BRICS e tudo mais, mas teve um cuidado na fala, né, enquanto que o governo parece se encontrar numa sinuca que, não sei a sua percepção a respeito disso, mas me parece não muito claro as razões pelas quais esse posicionamento foi tomado, né? Independente, quer dizer, ainda que se possa falar, e tem se batido muito nessa tecla do uso da Rússia ou da inteligência russa, né, para conduzir o processo eleitoral, me parece uma explicação frágil, quer dizer, o histórico da intervenção russa na eleição do Trump, ela poderia servir de mote, mas eu não sei se isso responde muito às questões, né? Eu acho que fica um pouco também cai, né, inevitavelmente numa teoria de conspiração que marca, né, um certo discurso, né, e que facilmente os setores liberais, a própria esquerda, têm assumido isso, né? Mas uma coisa que me surpreende, e de fato eu estava retomando aí recentemente uma leitura para uma fala sobre a guerra, né? E me solicitaram que falasse sobre o período imediatamente anterior às questões pós-dissolução da União Soviética, então teria que falar da Guerra Fria. Eu fui revisitar algumas leituras, entre elas o velho Hobsbawm, né? Lá no Era dos Extremos. Ele tem um capítulo bem curtinho, não chega a 30 páginas, sobre Guerra Fria, e é muito interessante como, ao tratar das questões da relação do Ocidente com o Oriente, né, e mais especificamente as formas como os grupos diplomáticos, né, especial dos Estados Unidos, tratavam a questão da União Soviética, o quanto estava claro, né, já para o Hobsbawm, né, escrevendo lá em 94, essa visão estereotipada, preconceituosa, racista em muitos sentidos, né? E a grande questão é
como isso interfere no olhar que se tem hoje, né, ainda extremamente preconceituoso, problemas de caráter racial até, né, que aponta essa russofobia, esse olhar para a cultura russa, né, como algo agora a ser execrável, e isso ofusca as reais razões da guerra, né? Quer dizer, as pessoas olham para a guerra como algo horrível, e de fato mas elas não procuram de alguma maneira entender para além, né, de uma análise moral, né, ou dicotômica, maniqueísta, como eu disse agora há pouco. Elas procuram não olhar para além disso as razões que de fato, ou, né, aqui uma pretensão, né, dizer as razões que de fato, é claro que há muitas razões que poderiam ser tratadas, mas razões que poderiam explicar objetivamente e não moralmente as questões da guerra, né, o que leva à guerra. Então, quando você aponta, por exemplo, o papel da OTAN, né, e a OTAN, evidentemente, como instrumento de ação dos Estados Unidos sobre a Europa, isso historicamente, né, colocando a Europa de joelhos, ou tentando colocar a Europa de joelhos, desde a Segunda Guerra Mundial, impondo uma agenda norte-americana aos europeus e, por consequência, hoje, de avanço, né, para o Oriente contra os russos e contra os chineses, que tem isso também, tem a China, né, nisso tudo, que o pessoal parece esquecer, né, um pouco dessa questão, ou tratar de uma maneira tangenciada, né, ou pouco aprofundada. Quando você comenta sobre essa questão da OTAN, imediatamente vem a resposta: você está pró-Putin ou você está pró-Rússia. Não, peraí, eu estou fazendo uma análise que aponta uma contradição do discurso e imediatamente você me coloca como favorável à barbárie, à destruição. Não, não é isso que se faz, muito pelo contrário, né? E mesmo quando você, digamos, né, que estivéssemos assumindo um lado dentro desse conflito, né, não se trata de assumir um lado de maneira crítica, né? Não se trata de um jogo de futebol, não é um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Fluminense, não é isso, né? E as pessoas tratam as questões políticas, bom, já observávamos isso no Brasil, e me parece que a mesma questão está colocada em relação a essa guerra. Só um comentário, né, recentemente, e aí para preservar as pessoas, a gente não cita nomes, mas colega sendo chamado a atenção, né, porque fez um balanço contrário, né, ou de críticas à visão oficial, né, ou à visão estabelecida pelo mainstream, e recebeu aí, né, ligações, né, ou vamos dizer assim, reclamações de que estaria fazendo apologia à União Soviética. Então você imagina o nível de loucura e de sandice, né? Quer dizer, tudo aquilo que de alguma maneira a gente já observava na política brasileira, observamos na questão da pandemia, agora aparece na guerra, né? E quanto mais você... E é muito interessante, aí voltando ali atrás, né, como aqueles que se arrogavam a posição, né, de mentes esclarecidas, né, ponderadas, científicas, objetivas no contexto da pandemia ou do processo político brasileiro, e aí vamos colocar lá a Rede Globo, né, na condução da CPI, na crítica ao governo Bolsonaro, é ela mesma hoje que apela a essas mistificações que convertem, por exemplo, um Zelensky em mito, né, um Biden em baluarte da civilização. Não duvidemos que esses caras vão ser indicados e vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? O Zelensky já pode contar lá com os milhões dos suecos, né? Então, e a mesma pessoa que de alguma maneira criticava a Globo lá atrás, né, hoje, né, coloca ela numa posição de porta-voz da verdade. Então, de fato, a gente se coloca e quando a gente aponta contradições, né, a gente se coloca nessa condição de tentar emprestar alguma objetividade, né, dentro desse ciclo mistificado, né, a guerra ela não tem materialidade, né? Segundo esses caras, são meras narrativas em confronto, né? Quer dizer, no limite a guerra não está acontecendo, né? E aí você tenta, né, trazer pro chão, né, como diria um conhecido meu, debate, trazer pro chão, né, a análise, e você é encarado aí como
um partidário da destruição, né, da hecatombe nuclear, né, um fiel seguidor deste ou daquele, né? Eu acho que a gente está numa situação extremamente complicada. E é interessante, não sei o que você pensa, mas ao mesmo tempo que é instigante a gente correr atrás das respostas e fazer todos os estudos, eu confesso que às vezes dá uma certa preguiça de falar desse assunto, porque, usando do jargão popular, né, é como jogar pérola para porco, literalmente, porque você tenta trazer luz a situação, né, e você está brigando com alguém que insiste em ficar com a luz apagada, né? É bem complicado. Essa conjuntura que se estabeleceu, né, a partir do reconhecimento por parte da Rússia da independência das repúblicas, né, de Luhansk e Donetsk, né, da Novorussia, e a consequente operação militar que se seguiu, acho que coloca a questão em vários níveis assim, interessantes para a gente pensar, né? Tanto os mais amplos e estruturais, em termos de encaminhamento histórico, quanto os mais chaveados, vamos pensar assim, né, os mais pontuais, né, que nos dão algumas referências, né. Eu gostaria agora de abordar um pouquinho mais essa dimensão pontual, porque ela nos traz algumas questões interessantes, né. Só para deixar claro, né, tem um tom de desabafo também, porque Sim, extremamente complicado hoje a gente tentar tratar dessas questões sem ferir suscetibilidades, né? Mas que escapam totalmente à questão da guerra, né? Tá mais no âmbito pessoal do que... Claro, mas veja, primeiro assim, numa dimensão metodológica, né? Aí aqui o velho Lenin aparece de novo. Quando ele vai definir o que é uma proba abordagem científica, em termos de ciências sociais, na sua definição lá da teoria e tal, ele vai definir justamente de que a teoria ela é a reprodução ideal da realidade concreta, né? Então, não é exatamente literal, mas para não ter que perder tempo aqui buscando a referência, é alguma coisa próxima a isso. Bom, isso significa dizer que, sob essa perspectiva metodológica, o julgamento correto, né, a percepção teórica correta, ela depende inteiramente da situação concreta, né? A outra perspectiva possível, né, talvez meio weberiana, assim, né, de tentar funcionar por tipos ideais e tal, é justamente tentar ler a situação concreta a partir de esquemas, né? E essa perspectiva, que não precisa nem dizer que é marcadamente idealista, é ela que nos leva a equívocos, embora ela possa funcionar eventualmente, né? E eu acho que o progressismo, a esquerda, seja lá como a gente possa definir esse amplo espectro, ele se equivoca porque, a depender da conjuntura, é claro que sempre a análise da situação concreta é a mais correta, mas às vezes os esquemas ideais funcionam. Então, por exemplo, no caso da pandemia, por que era possível concordar com a mídia mainstream, né? Porque, esquematicamente, faz sentido. Olha, nós temos uma situação de pandemia que tem um potencial de travamento de todos os sistemas sociais, econômico, sanitário, etc., altíssimo. E aí, diante disso, é bem simples saber o que se deve fazer, né? Deve-se priorizar o cuidado das pessoas em detrimento do fluxo econômico e etc., né? E aí, nessa perspectiva, são suspensas, né, as prioridades políticas, né, os encaminhamentos políticos. É totalmente possível concordar com o liberal, etc., né? A coisa se desloca ali para o plano da sensatez, talvez, né? No entanto, quando você muda o contexto, já não as coisas já não são tão simples assim, né, do seu ponto de vista de trabalhar pelos esquemas. Então, o que acontece? É claro que todos nós concordamos que o ambiente democrático é o melhor possível para que o encaminhamento histórico se dê no nível mais baixo possível de violência, etc, 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 e as conquistas possam ser construídas e tal. No entanto, esse tipo ideal também, esse esquema, né, de uma democracia contra uma democracia
desidratada ou uma ditadura, não importa aqui qualificar o regime russo, nos deixa totalmente a pé para entendermos concretamente qual é a situação que está ali. Né? E principalmente, e aí que o fetiche se estabelece, né, aí que o engodo se estabelece, o mundo ocidental está chamando de democracia um regime que está financiando e reconhecendo institucionalmente milícias neonazistas. O Batalhão Azov, ele foi primeiro tolerado, depois financiado e depois incorporado à cadeia de comando do exército ucraniano. Uma observação, não é a primeira vez na história que isso acontece. Exatamente, claro. Guardada a devida proporção, né, óbvio, não tem a centralidade da Alemanha e tampouco da Itália, né, no contexto político internacional, mas venhamos e convenhamos, essa tolerância, né, frente à oposição que ela oferece e novamente ao mundo russo, essa tolerância ela não é uma novidade histórica, ela já aconteceu. Claro, sem dúvida. Então, é aí que a coisa se organiza, né, em termos de produção de discurso e de máquina de propaganda efetivamente. Né? Então, assim, eu apontaria primeiro essa necessidade de reconhecermos metodologicamente o que está acontecendo. Né? Como que essa epistemologia liberal, se nós quisermos, né, idealista, esquemática, ela educou a esquerda também. Né? E ela raciocina normalmente a partir desses esquemas, quando ela pensa, por exemplo, a partir de chaves identitárias, quando ela pensa a partir desses binômios democracia e ditadura, né? E inevitavelmente isso vai nos levar para onde, né? Que é onde se quer, efetivamente, né? Pensando na perspectiva daqueles que têm essa intencionalidade, que é quem controla, né, a máquina de propaganda ocidental. Jogar a coisa toda na chave de um moralismo. Né? Um moralismo cretino, bastante seletivo, porque, por exemplo, eles não estão publicando os assassinatos que estão acontecendo em Mariupol por meios bárbaros, né, por meios extremamente covardes, né, pessoas com suásticas marcadas com facas e penduradas nos prédios ali do centro de Mariupol, exatamente por esse batalhão Azov, né? Por serem pró-Rússia ou por não compartilharem, né, com a sua estratégia de escudo humano que eles estão praticando ali, entre outras coisas. Os bombardeios no Donbass que estão acontecendo há anos e coisas do tipo. Embora, veja, eu estou apontando esses elementos porque, se fosse para cair numa chave moralista, a CNN deveria ter uma obrigação moral de mostrar esses dois lados. Mas não é essa a chave do confronto. Eu também não entendo que o Putin entrou lá para salvar a vida de civis que estão sendo oprimidos pelos neonazistas ucranianos. Mas somente para mostrar que de fato é bastante seletivo. Né? Outro dia eu fiz uma brincadeira lá no chat da CNN, eles estavam fazendo a cobertura da guerra e tal, e aí eu fui escrevendo lá, e aí gente, e os conflitos na África, como é que é? Né? Vocês não vão mostrar nada do Iêmen? Entendeu? Ignoram, né? Obviamente. Não, o pessoal nem entende, porque a lavagem cerebral está tão consolidada que, sei lá, que as pessoas pensaram ali, né? Um ou outro ali que saca as coisas, né? Mas assim, eu entendo que essa é uma primeira perspectiva. Uma outra perspectiva que eu acho super importante nós olharmos, sempre pensando em como está funcionando a construção da visão de mundo da esquerda, né? Esse raciocínio em termos de esquerda e direita também é problemático para isso. Por quê? Porque embora a luta de classes esteja direcionando todos esses movimentos, a luta de classes ela ganhou uma dimensão geopolítica. Né? Então a gente também precisa compreender isso. As lutas de classes no interior dos estados nacionais estão fortemente ligadas aos arranjos e às disputas que estão se dando na dimensão geopolítica. Né? E isso tem a ver com a relação Ocidente-Oriente, Norte-Sul, enfim, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o que nos coloca dentro da discussão, dentro do coração mesmo da discussão da crítica da economia política. E aí, nessa chave é que as coisas começam a se confundir. Por quê? Porque definir
uma posição em relação à Rússia a partir de uma qualificação, em termos de esquerda e direita, da posição do Putin, ajuda pouco. Né? E confunde por quê? Porque, olhando assim de maneira um pouco ligeira, mas que aponta para algum lugar interessante, é claro que o antagonismo entre democratas e Putin, ele é muito mais acentuado do que o antagonismo entre Trump e Putin, né? E exatamente nessa chave que nós temos hoje uma situação que tudo bem pode ser circunstancial, mas ela tem fôlego para se tornar substancial, uma relação amistosa entre Bolsonaro e Putin também, que pode também, da mesma maneira, operar num suposto governo Lula, num provável governo Lula. E isso confunde as pessoas, porque quando elas olham o antagonismo entre Lula e Bolsonaro, facilmente elas concordam que se trata de um antagonismo entre direita e esquerda. Bom, mas se eu tenho Bolsonaro próximo a Putin, então quer dizer que Putin é de direita, então como nós deveríamos nos posicionar em relação a ele? Bom, claro, né, a gente precisa reproduzir o antagonismo, logo, Putin é direita, somos contra a direita, Putin é ditador, Ucrânia é democrática. Os esquemas eles vão se articulando, formando um quebra-cabeça que vai conduzindo mecanicamente as tomadas de posição. E é exatamente aí que a coisa precisa ser olhada com atenção e dentro da sua concretude. Nós estamos numa situação de tal confusão, de tal complexidade, que é possível pensar que um líder de ultradireita como Bolsonaro pode, e parece que é isso que está acontecendo, se articular geopoliticamente com forças não imperialistas. Não é? E pode acontecer também de, num possível governo Lula, a depender de como que as coisas vão se formar, né, em termos de construção de hegemonia interna, haver uma articulação de um governo do PT com forças imperialistas. Né? Se a gente pensar somente a Rússia nessa perspectiva, né, é bastante provável que o Lula se articule com democratas, não se opondo exatamente à Rússia, mas se distanciando da Rússia, né, nesse movimento de isolamento. O único antídoto a isso, esse antídoto deve funcionar de maneira razoavelmente importante, é que a Eurásia não entrou no fluxo das sanções. Né? Mas se a Eurásia tivesse entrado, e aí a gente está falando sobretudo da liderança chinesa, mas não podemos ignorar que Turquia, Índia, Irã, Paquistão são elementos importantes nisso, né? Mas se a Eurásia tivesse entrado na vaga europeia, na vaga norte-americana, eu tenderia a achar que era mais provável que o Bolsonaro posicionasse o Brasil numa chave anti-imperialista do que o Lula. Né? E isso também está na dimensão epistemológica, metodológica, porque o Lula só se aproximaria, né, de uma agenda imperialista se ele não encontrasse respaldo na composição interna dessa hegemonia. Né? E isso se faz obtendo clareza a respeito do que está acontecendo. Né? Então, eu gostaria de apontar inicialmente a complexidade da conjuntura, porque a depender desses posicionamentos, né, das diversas forças, partidos, movimentos sociais, etc., é possível que nós encaminhemos o Brasil justamente para onde não queremos, né? Que é justamente pertencer, né, se acoplar ao bloco colonial norte-americano, né, que se submete à Alemanha, imagine a nós. Se submete à Itália, se submete à França, se submete ao Reino Unido, os países escandinavos, né, se submete à Suíça, historicamente neutra, se submete à Suíça, né, você pode imaginar qual seria o nosso lugar nessa agenda. Sagrada Família, podcast. É interessante essa fala, e aí eu tenho uma colocação, né, em cima de uma tese que um colega traz. Ela vai de alguma maneira se articular com o que você está dizendo, e ao mesmo tempo eu vou te fazer uma questão ao final. Eu acho que tem a ver com esse esforço, né, de fazer uma análise objetiva, né, que esteja articulada com as questões da economia política. Primeiro que essa questão da Eurásia, né, um colega nosso que já esteve aqui conosco em algumas edições, o professor Luiz Felipe, ele defende que a guerra na Ucrânia ela se articula
a partir do confronto entre dois blocos imperialistas, né, e ele classifica dessa maneira, no caso o Bloco Atlântico, né, estaria aí no contexto da liderança americana, construída ao longo do século XX, né, e que a OTAN seria, né, nesse caso, um instrumento, né, inclusive daí a razão pela qual ela ainda existe, né, justamente para a efetivação dessa hegemonia do Bloco Atlântico sobre a liderança dos Estados Unidos. É claro que isso não é algo monolítico, você tem uma série de contradições internas, né, o próprio esforço da Europa em constituir a União Europeia, né, nos lembra o professor Hobsbawm, de alguma maneira tenta reagir a esse esforço, né, de imposição de uma agenda americana aos europeus, mas o fato é que após a queda da União Soviética e esse contexto unipolar centrado nos Estados Unidos, em tese isso explicaria, né, essa hegemonia do Bloco Atlântico, mas que por suas contradições, né, no exercício aí de pensar o processo histórico carregado de contradições e, portanto, negando o tal fim da história do Fukuyama, né, gerou uma série de eventos, né, por exemplo, como o ataque às Torres Gêmeas, que na verdade são sintomas das contradições dessa hegemonia do Bloco Atlântico e que apontam, né, para o erguimento de um novo bloco, o bloco euroasiático, conduzido sobremaneira aí pela China, né, ascendente, mas articulado com a Rússia, né? E aí nós teríamos, né, no limite, né, o confronto entre esse bloco estabelecido e um bloco em ascensão, e que inclusive as guerras, né, ali do Iêmen até lá em cima, né, Geórgia, Ucrânia, mais recentemente, todas as ditas revoluções coloridas, mesmo ali no contexto do norte da África, Líbia e tudo mais, apontariam justamente os limites geográficos mesmo, os pontos de tensão entre esses dois blocos, e que, portanto, a conclusão é que a guerra da Ucrânia nada mais é do que, né, nada mais é, eu acho que é um termo forte, mas é a expressão, né, um evento, um sintoma do choque entre esses dois blocos, e aí dessa maneira qualificada, imperialistas. É uma leitura, eu acho que ela tem elementos bem razoáveis, mas é claro que nós não estamos aqui para simplesmente impor, eu acho que também a crítica é válida. Mas por que eu estou te colocando isso? Você trouxe, Cris, e aí é uma coisa que eu fiquei pensando também quando em conversas com o professor Luiz Felipe, né, e mais especificamente numa apresentação que ele fez, ele trouxe esse dado, se é possível qualificar a Rússia ou colocá-la dentro desse bloco imperialista. E aí talvez a história não seja tão taxativa nesse sentido, os eventos não tenham tão um caráter, né, salvo durante o histórico do Império Russo, mas na história recente, ou mesmo ao longo da história soviética, esse aspecto expansionista de domínio, de controle das forças econômicas, isso não está tão evidente, né? Em que medida poderíamos colocar o avanço chinês em termos econômicos articulado com as condições da Rússia, e mais especificamente com a sua atuação dentro da Ucrânia, como se de fato, né, houvesse ali uma reação por parte da Rússia expressando uma resposta euroasiática ao imperialismo norte-americano. Então, duas questões, o que você pensa dessa tese, porque eu acho que é uma tese que tem um senso de análise interessante, né? Faz uma mobilização de vários aspectos históricos, mas ao mesmo tempo essa qualificação da luta imperialismo-anti-imperialismo, onde você pensa que a Rússia está, né? Eu concordo que eu tenho uma ideia de que ela está num contexto anti-imperialista, não vejo ela como ao menos nesse momento, né, uma potência imperialista, mas de toda maneira eu acho que o momento aqui é de pensar, né, de trazer luz à questão. Então o que você pensa dessa questão, dessa hipótese e ao mesmo tempo desse embate imperialismo-anti-imperialismo, onde está a Rússia, onde estão os Estados Unidos? Bom, essa abordagem
essa abordagem de um imperialismo duplo, né, ou bífido, construindo aí um Armagedon, né, um grande confronto de titãs, é uma ideia interessante, e existem caminhos para isso, né? Eu vejo muitos trotskistas apontando nessa perspectiva, de novo, a partir de uma sucessão de esquemas, né? Identificando Rússia e União Soviética com stalinismo, e aí somos anti-stalinistas, portanto, e isso traz uma visão do Império Soviético como um império, ante o outro império, que se enfraqueceu, mas ganha agora, por acoplamento, o auxílio, o apoio, ou a referência da China, e aí teríamos então esses dois confrontos. Bom, eu também acho essa visão bastante esquemática, né? Pensando em termos concretos, eu não vejo que a trajetória de ascensão da China e de ressurgimento, né, de refortalecimento, não só da Rússia, né, mas da Rússia, da Turquia, do Irã, da Índia, né, são várias potências regionais que estão se sorguendo ali, né, na Eurásia, né. Eu não vejo que isso esteja surgindo a partir de um processo diretivo, né, que poderia caracterizar um imperialismo que teria, obviamente, um centro. Eu vejo que essa ascensão dessas potências, cada uma na sua chave, né, algumas focando mais na tecnologia, outras o controle das suas matérias-primas fundamentais, outras blindando os seus sistemas políticos, outras avançando muito em termos de tecnologia militar, né, seja o que for, eu vejo que elas estão operando com uma certa autonomia interna e com articulações mais ou menos harmônicas na dimensão externa, né? Quando eu digo mais ou menos harmônicas, é porque eu vejo muito mais harmonia entre China e Rússia do que entre China e Índia, por exemplo, né? Mas existe uma situação de estabilidade mais ou menos consolidada, né? E não me parece claro que, olhando pontualmente para os chineses agora, não me parece claro que a estratégia chinesa de longo prazo seja uma estratégia imperialista. Talvez porque eles tenham uma dimensão, né, territorial, populacional, etc., que não demande isso, né? Pensando a partir do modus operandi norte-americano, sobretudo, né? Talvez seja possível para eles se fortalecerem como primeira economia do mundo e, na dimensão externa, terem uma perspectiva mais cooperativa, por exemplo. Né? No sentido de fomento do desenvolvimento interno das potências, né? Talvez seja uma condição dada e permitida pela interligação econômica que a globalização trouxe. Enfim, são coisas que ainda a gente vai precisar olhar com mais atenção. Mas tampouco acho que isso explica o conflito atual. Ele me parece ali, até porque esse conflito atual ele tem de maneira muito óbvia, muito evidente, uma origem, se a gente pensar na provocação, né, ou no processo de provocação, essa origem é ocidental. Não é? E aqui, acho que a gente tem que olhar um pouquinho para o curso dos anos 90, né, e qual foi a política que os norte-americanos levaram a efeito no curso dos anos 90. Eu acho que nós temos três aspectos importantes aí. O primeiro é a crença ingênua, né, ou o juízo equivocado pela falta de uma boa crítica da economia política por parte dos intelectuais norte-americanos, ocidentais, de achar que a sustentação econômica da sua hegemonia imperialista no mundo poderia se dar a partir do capital financeiro, né, abrindo mão, sobretudo, da industrialização e do acesso às matérias-primas fundamentais. Não me parece que eles tenham tido uma antevisão que garantisse essas duas coisas. Olha, não podemos abrir mão da indústria e não podemos abrir mão dos territórios que possuem as matérias-primas fundamentais, que em última instância é aquilo que fundamenta, né, o processo econômico sob o ponto de vista do lastro. Né? Bom, e o que foi acontecendo a partir disso? Né? Eu coloquei esse elemento como primeiro porque uma boa estratégia seria, lá no início dos anos 90, ter capturado a Rússia para a esfera ocidental.
porque ela estava suficientemente arrebentada e disponível, né, para que, como uma espécie de colônia econômica, se nós quisermos, ela estivesse a serviço das demandas de matéria-prima ocidental. E aí pensando nos minérios, pensando no petróleo, no gás e etc. Né? Isso não foi feito. Né? Parece que a Rússia foi desprezada e foi deixada à própria sorte. E aí, nesse sentido, o Putin fez um bom trabalho. Né? Ele reposicionou a Rússia no sentido de poder responder a ameaças externas. Né? Vamos lembrar aqui que durante a Guerra do Kosovo, a embaixada chinesa foi bombardeada. A justificativa americana na ocasião foi que houve um erro militar, né, e tal. Né? Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo, né? Mas por que esse tipo de erro poderia acontecer ali, né? Porque Rússia e China não poderiam responder a coisa nenhuma, né? Então, os americanos fizeram o que quiseram ali, né, no leste europeu, fizeram aquele morticínio todo, sabendo que não veria a resposta do leste. Né? Então, acho que esse é um primeiro elemento. Eles estavam tão senhores de si e tão cegos em relação ao deslizamento das matrizes industriais e ao livre acesso que eles teriam às bases de matéria-prima, sobretudo na Rússia e no Oriente Médio, que eles e claro, na América do Sul, Brasil e tal, que eles simplesmente não viram a necessidade de capturar institucionalmente esses países. Né? Acho que esse é um primeiro elemento. Como parêntese a esse, o Brasil estava na mão, né, com os governos do PSDB à época, mas muito rapidamente surgiu uma nova força política que eles deixaram acontecer e que se rearticulou, né, no eixo sul-sul por meio principalmente dos BRICS. Né? Isso aí aconteceu não com autorização dos americanos, mas a partir do desleixo dos americanos. Eles estavam tão confiantes e displicentes em relação a essa possibilidade que eles deixaram acontecer, né? E reagiram a partir de 2013, né? Eu ia perguntar, né, na verdade, uma colocação, né, se a gente poderia pensar, inclusive, os ataques às Torres Gêmeas e os avanços, né, no Afeganistão e no Iraque também como um elemento que admite, somado a esse desleixo, um certo desvio de foco, né? Quer dizer, agora nossas atenções estão ali, né? E de repente o papel que esses eventos têm também para essas articulações, né? Para além fora, né, da esfera de controle americana, né? Nesses casos, eu vejo uma bateção de cabeça tão grande e um amadorismo geopolítico tão grande, porque assim, de fato, a coisa não estava ali, né? Não estava ali no Iraque, no Afeganistão, né? Sob o ponto de vista da ação da Al-Qaeda, admitido que foi isso mesmo e tal, é uma ação deslocada e impactante, né, e tudo mais, claro. E agora, uma reação e uma concentração de atenção do Império a isso, claro que eles deveriam dar algum tipo de resposta, é evidente, mas pautar toda a política internacional nisso, enquanto um gigante estava nascendo do outro lado, né, se consolidando do outro lado, é no mínimo ingênuo, né? Então, eu acho que isso é representativo. Agora, paralelamente a isso, o que foi feito? Então, a China ascende, as outras potências regionais também se fortalecem. Né? Eu sempre chamo a atenção da Turquia, porque a Turquia era um estado títere, parte da OTAN, formando a pinça sul da OTAN sobre a Rússia, né, ali no Mar Negro, fechando os estreitos de Dardanelos e Bósforo e tal. E claro, né, não é só uma pinça ao sul da Rússia, né, é uma pinça na própria Eurásia, né? Não é à toa que a Anatólia é fundamental, sempre foi. Então, olhar para baixo você vê o Levante, olhar para cima você vê a Rússia, olhar para Oriente, Turcomenistão, Cazaquistão, Mongólia, enfim, é um corredor fundamental. E a Turquia assume novamente, pelo menos de maneira embrionária, né, nesse momento que nós estamos, assume de novo uma tentativa de protagonismo regional, pelo menos. Né? Já não somos mais colônia norte-americana. E isso faz muito mais sentido, pensando na tradição da história turca. Né? Então é claro que quando isso é proposto, isso vai ganhar uma coesão interna. Porque a história turca
sei lá, há pelo menos 1000 anos que não é uma história de sujeição. Não, então, se você for pensar todo o histórico bizantino, até mesmo pós, né, quer dizer, a centralidade que a cidade de Bizâncio tem, né, o estreito ali, né, que divide a cidade atualmente Istambul, mas o papel que ela tem para os mercados, tanto na antiguidade, né, a transição entre Oriente e Ocidente, pensado, né, nessas duas vertentes, né, a riqueza gerada pelas transações comerciais, mas ao mesmo tempo a centralidade política, né, a repercussão cultural, né, e econômica que se tem, né, quer dizer, é fundamental, né? O controle ali sempre foi observado como algo importante, né, seja por romanos, seja por venezianos, turcos, né? E mesmo nos piores momentos da história política dos turcos, né, e ela é bastante diversa, né, nessas chaves. Se a gente pensar, sei lá, o momento mais emblemático, sem contar, né, a fase de escravidão para os persas, mas talvez o momento mais emblemático seja a captura, né, do Império Seljúcida, né, do sultanato pelos mongóis. Sempre foi uma captura da aristocracia seljúcida, nunca das tribos. Né? Então, é difícil pensar uma Turquia por muito tempo submissa a uma agenda totalmente externa aos seus interesses. Né? E, sobretudo, uma agenda que torna a questão regional um assunto subalterno, né? E totalmente servil a um império que está no outro continente, inclusive. Né? Então, bom, e aí, só um adendo a isso, inclusive, você vê a falta de atenção, a displicência, a autoconfiança que o Ocidente teve em relação à Eurásia na fase de praticamente súplica que a Turquia pré-Erdogan desenvolveu para entrar na União Europeia, era ignorada solenemente, assim, né? Então, se a gente pensar anos 90, até início dos anos 2000, a Turquia estava implorando para entrar na União Europeia e era ignorada, assim, uma sobranceria absurda. Bom, aí agora eles estão meio que pagando o preço, né? O fato é que esses caras, com maior ou menor potencial, com maior ou menor sucesso, pelo menos conseguiram construir uma perspectiva de coesão interna que instaura materialmente no mundo um estado de coisas multipolar. Né? Então, daí que eu não vejo também, sem muitas mediações, com bons olhos, essa ideia de um anti-imperialismo também imperialista. Né? Porque é difícil coordenar, haja vista que eu vejo coesões nacionais, né? na Índia, na Turquia, na Rússia, etc. Né? Bom, esse é um ponto. Aí, voltando para a história das matrizes econômicas, eu li um artigo, acho que lá no Asian Times, que faz uma abordagem ousada, mas que eu acho que a gente tem que deixar consignada, porque pode ser uma boa hipótese, né? De que esse embasamento do imperialismo na abstração do capital financeiro, né, considerando todos os solavancos que as crises econômicas têm gerado, né, desde os anos 70, pensando a crise de hiperinflação, depois pensando as crises no final dos anos 90, de 97 em diante, as crises da internet, depois a crise de 2008, né, dos papéis podres e tal, talvez esteja demandando historicamente que a economia mundial precisa retomar uma perspectiva de lastro. E essa perspectiva de lastro, como é um lastro não localizado lá nos anos 30 e 40, que poderia simplesmente recuperar Bretton Woods, né? Mas já pós-globalização, esse lastro ele é mais facilmente identificado com as commodities. E quem tem as commodities? Né? Os eurasianos e os latino-americanos. Né? Então, sob essa perspectiva, o eixo América do Norte e Europa, ele está frágil. Né? E aí a gente tem que pensar o tiro no pé que podem ser as sanções. Vamos pensar duas delas. A primeira que é a vinculação ao SWIFT, que é basicamente uma estruturação num sistema de pagamentos, portanto, vinculado ao capital financeiro. E o segundo, que é o confisco de reservas internacionais.
né, que já tinha acontecido com a Irã, com a Venezuela, e que agora acontece com a Rússia. Tudo bem, a Rússia havia se prevenido bem, tinha deixado acho que 1/3 apenas, né, em dólares e tal, mas olha o sinal que se está dando para a China, que é o maior credor dos Estados Unidos. Né? Olha, nós confiscamos reservas internacionais em dólar ao nosso bel prazer. Bom, se tiver alguém minimamente preparado e com boa visão de planejamento, e parece que isso os chineses têm, parece oportuno então reduzir a dependência ou reduzir a proporção das reservas internacionais em dólar e alocar em outra coisa. Lendo os artigos, que eu não sei também o quão objetivos eles são, né? Lendo os artigos dos periódicos eurasianos, né? Me parece que sim, e essa conversão que ele fez das reservas internacionais para outras matrizes, o ouro, etc., é um movimento nesse sentido, mas sobretudo essa última determinação que ele abriu na semana passada, de que o gás russo tem que ser comprado em rublo, é interessante, porque isso valorizou o rublo. Isso valorizou o rublo, e obviamente se a gente está pensando num fluxo econômico importante, como é o de 50% do abastecimento energético europeu, enfraquece o dólar. Né? E aí a gente está vendo o dólar desvalorizando no Brasil. Não estou querendo estabelecer um nexo direto, mas pode ser uma falácia de falsa causa, né? Mas pelo menos são contemporâneos. Né? Foi o Putin determinar que os pagamentos têm que ser em rublo, o dólar caiu aqui, está em 4,70, 4,80 aqui. E ladeira abaixo. Exatamente. Acho que foi 30 centavos em 2 semanas. Exatamente, o que é muita coisa. Então, o que pode sustentar a posição russa, pensando aí no chute no balde que foi dado há 30 dias, e gerar um estado de pânico, né, generalizado no Ocidente? É a capacidade da Eurásia de substituir os mecanismos de dependência econômica que estão tradicionalmente constituídos, né, especialmente a partir de 1971. Né, que olha, beijem as mãos aqui nas bolsas europeias que vocês vão sobreviver. Bom, talvez tenha se constituído um núcleo de fluxo financeiro e de troca de mercadorias a despeito do Ocidente. Ou melhor, não só a despeito do Ocidente, mas que, sob o ponto de vista material, ou seja, das commodities, sobretudo, o Ocidente depende. Sagrada Família, podcast. Só para pegar a data, você falou 71, né? É interessante porque é justamente o período de reaproximação Estados Unidos-China, China rompida com a União Soviética, inclusive, se bem me lembro, a entrada da China, o reconhecimento dela, né, dentro das Nações Unidas, e mais tarde a entrada no Conselho de Segurança. Exatamente. Bom, então essa seria talvez a hipótese otimista, mas eu considero que se nós pensarmos, né, numa espécie de navalha de Ockham ampliada, eu acho que é o arranjo mais importante, porque a hipótese da CNN, Folha, Estadão, New York Times, The Economist, etc., ela é muito frágil, né? Olha, a Rússia é uma economia subalterna, mas que consegue, apesar de ser a, 15ª, 16ª economia do mundo, consegue ter uma das mais potentes forças armadas do planeta, resolve invadir um país irrelevante, é sancionada até a medula, por uma questão estritamente emocional e regional. Né? Como se nenhum aviso diplomático, nenhuma articulação de bastidor tivesse sido feita. Isso é muito inverossímil, sabe? Eu prefiro essa outra perspectiva de que excelentes analistas estão orientando os orientais. Estão orientando os orientais é boa, né? Os orientais já são orientados por natureza, né? Exato. Mas que, se a gente voltar a essa hipótese da origem da provocação, porque a gente não pode esquecer que os americanos estavam cutucando a onça. E continuam colocando
gasolina, eu não vou dizer gasolina porque tá cara, né? Querosene, seja lá o que for, né? Na fogueira. A cada fala do Biden, eu não sei o que esse Biden tem na cabeça, acho que é... Tem uma hipótese que, também de um artigo que eu li lá nos Telegrams da vida, lá dos turcos, dos russos, né, e tal, é de que havia nós estamos chegando muito próximos do start de uma primavera russa, né, apoiada, numa estratégia de guerra híbrida mesmo, né, apoiada militarmente pelos neofascistas ucranianos, e já com células internas dentro da Rússia. E que o que o Putin assistiu, o Putin, os chineses, né, assistiu a toda a construção disso, né, e startou a operação militar dias ou semanas antes do start ocidental. E essa primavera russa, ela tinha um fundamento. Talvez, qual é a hipótese aí, né? De que o Ocidente percebeu, se deu conta de que desprezou a Eurásia e que agora precisa retomar o controle, sobretudo das matrizes energéticas e minerais dos russos. E aí colocar um governo pró-Ocidente seria uma gambiarra, né? Uma tentativa de corrigir o que eles não fizeram lá no início nos anos 90. E o alerta disso era o segundo gasoduto, né? A hipótese ocidental é o seguinte: olha, eles estão quase consolidando o processo de anexação da Alemanha, né? E o segundo gasoduto seria a consolidação material de um vínculo que depois se estabeleceria em termos geopolíticos, militares e financeiros, né, do eixo Berlim, Moscou, Pequim, né? Que seria absolutamente trágico para a colonização norte-americana da Europa. Não, eles reavivam os medos pós-Segunda Guerra, pós-Primeira, né? Quer dizer, se a gente for imaginar em termos do processo revolucionário na Alemanha, né, abortado, mas que... e aí eu fico imaginando que beira a sandice mesmo, quer dizer, os indivíduos eles estão, como a gente poderia dizer... obcecados com essa ideia, né? E aí se explica essa ideia de um imperialismo russo, né? Adentrando a Europa, a Alemanha como alvo. Mas veja, é interessante porque, vamos explorar um pouco essa ideia e ver como que se consolidaria, né? Esse primeiro vínculo, né? Essa primeira cristalização de vínculo desse eixo Berlim, Moscou, Pequim, não, mas materialmente ele se daria como, né? Ele se consolidaria sob o ponto de vista do fornecimento de commodities e bases energéticas, né, que também estão na chave das commodities, claro, mas só para fazer uma diferenciação, o que é fundamental. E as proporções atuais desse vínculo já são peremptórias, né? 50% na Alemanha, 40 e tantos na Itália, né? Se a gente pensa numa outra chave, o principal parceiro comercial da China são os europeus, né? E a gente tem que entender que a China vem há pelo menos 15 anos, pelo menos desde 2008, fazendo uma política de parceria muito íntima com os principais portos europeus, né? E a coisa começou ali do Pireu, o famoso Pireu, que está lá no livro 1 da República, né? Né? E por que o Pireu? É interessante isso, né? Porque eu não sei exatamente o número agora, mas se não me engano são mais de 80% ou 90% do comércio internacional passa pela marinha mercante grega. Então é altamente provável que ao receber uma mercadoria na sua casa, ele tenha passado por um navio grego, né? E aí o Pireu é um porto importante, né? Que na época eu acho que era o 15º, 20º porto em importância do mundo e em dados recentes era o 4º já, a partir dos aportes chineses e tal, né? Então sempre essa visão de longo prazo. Então há uma amarração sob o ponto de vista do fornecimento energético à Rússia, é óbvio que tem que ser assim, né? Porque é quem está ali do lado. Mas também uma amarração de vínculos econômicos, né? De parcerias econômicas com os chineses, que necessariamente passam pela nova Rota da Seda, né? Contemplando indianos, contemplando turcos, contemplando iranianos, contemplando quem quiser participar da grande festa. Enquanto isso, tem o tio Sam batendo o pezinho do outro lado, né? Fora do fluxo econômico, né? De circulação das mercadorias, né? Então, dentro dessa perspectiva, faz sentido você dar um break, entende? E o que eu estou aqui pensando, quer dizer, de alguma maneira,
Mas eu não vejo. Então, entende? Eu não vejo isso dentro da chave do imperialismo. É exatamente isso que eu ia perguntar. Quer dizer, me parece muito mais um movimento cooperativo, ainda que haja uma hegemonia desta ou aquela economia, e é claro, pensar na potência econômica chinesa, né? Mas você não desconsidera a importância histórica, econômica, política de uma Alemanha, tampouco de uma Rússia. Mas aí a gente lembra, tem um comentário da diplomacia russa nessa semana a respeito do papel do Boris Johnson, que tem sido um dos mais empedernidos, né? Não apenas na dificuldade de pentear o cabelo, como também na condução, né, da diplomacia em meio a essa invasão, a essa guerra. O que eu estou achando interessante, e aí de repente para a gente pensar mais algumas questões, eu não sei se te parece também, mas alguns países europeus, exceção feita a Inglaterra, que já saiu fora da União, né, da União Europeia, me parece um pouco mais cuidadoso, apesar de adotarem, né, as sanções e até com novas imposições de sanções à Rússia, mas me parecem passos com muito zelo e até um tanto quanto constrangidos diante de uma situação que eu imponho a sanção frente à pressão de um império do outro lado do Atlântico, né? E ao mesmo tempo me coloco numa situação extremamente complicada. A gente vê a Espanha aí, né, com as greves que estão ocorrendo, as manifestações, né, por conta do aumento dos preços, tanto do combustível, outros países aí preocupados com o aumento da questão do aquecimento, né, das casas e tudo mais. Um tanto quanto constrangidos e preocupados com as repercussões que as sanções, você citou isso daí há pouco, podem não apenas gerar para a Rússia, mas para eles. E de alguma maneira, aí voltando a uma coisa que eu estava comentando lá atrás, o quanto a OTAN se converte num problema para os europeus. Por quê? Além dela ser arcaica, né, já velha, ultrapassada, quer dizer, ela responde a demandas do século XX, mas está sendo articulada mantida, né, pelos Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos têm tropas, né, nesses países europeus, tem bases, né, quer dizer, é um perigo sair, né? Tem um elemento de barganha e chantagem ali extremamente eficaz, né? Esses países europeus, pensando aí com o velho Hobsbawm, né, eles vêm num esforço já após a Segunda Guerra, né, seja a política do carvão e do aço, depois a Comunidade Europeia, depois a União Europeia, no sentido de gerar uma certa autonomia, uma liberdade, criar um bloco próprio autônomo em relação aos Estados Unidos. E aqui eu não estou validando por completo a tese, mas pensando com ela, né, e concordo também que não me parece uma ação imperialista da parte dos orientais, russos, mas principalmente chineses, o quanto de repente também não é interessante para a Europa, ainda que com todos os medos históricos, receios, preconceitos que se possa ter com os russos principalmente, o quanto que não é interessante fortalecer essas relações econômicas, de abastecimento energético, numa contraposição a essa manutenção da hegemonia americana local, que tenta aí, né, parece se sustentar das formas mais violentas, né, se sustentar numa condição hegemônica. E como os Estados Unidos, eu acho que ciente disso, e aí eu acho que não creio que seja mera especulação minha, mas obviamente os Estados Unidos devem ter um entendimento, se não completo, ao menos preliminar da questão, né? Eles não são bons geógrafos, né? E aparentemente não são bons geopolíticos também, mas o quanto cientes disso, eles já não vêm tentando há anos sabotar a União Europeia. Eu já defendi isso aqui, repito, a saída da Inglaterra para mim ela é paradigmática nesse sentido, né, com apoio americano, né, numa tentativa de enfraquecer. A posição que a Inglaterra assume diante da guerra, né, ela me parece bem mais confortável que a dos outros países, né, mas também demonstra, né, nessa articulação com os Estados Unidos o quanto há um esforço e aí pensando nessa tese que você trouxe,
pensando em manter a Europa nas rédeas, né? E uma preocupação com a Alemanha, né? Histórica, né? Exato. Porque assim, o que os europeus não perceberam é que, pensando num arco de história moderna, né, eles que sempre foram colonizadores e as disputas deles eram em torno das suas posições de colonizadores, eles passaram a colônia, sem notar. Né? Então, no primeiro ato de... Sem notar ou sem aceitar? Eu acho que sem notar, porque eu acho que eles se deram conta disso muito recentemente, assim, né? Porque mesmo... Porque, assim, esse processo de colonização da Europa, ele se dá a partir de um grande suborno, obviamente, né? Então, isso também, mas pensando que era uma boa coisa esse acoplamento na estrutura financeirista, né, do capital especulativo, deixar a indústria embora para o Oriente, e não se dá conta de que o acesso físico aos territórios geradores de commodities era importante, né, pensando que isso poderia se voltar contra eles depois. Porque qual que é o problema de você estar simplesmente estruturado no controle do capital financeiro? Que esse capital financeiro ele é abstrato. Uma moeda se troca por outra. Né? É a velha teoria lá do Barba, né? do tal do equivalente geral. Ele opera sem lastro por quanto tempo? Né? Por quanto tempo os dólares podem entrar em qualquer lugar e buscar o que quiserem? Né? Então pensa agora, se o Putin resolver fechar a torneirinha, né, e parece que tem o outro gasoduto, né, que é voltado para o Oriente, para abastecer China, passar pelo Cazaquistão, etc. Se ele fecha a torneirinha daqui e joga para lá, e se eles encontram uma forma de estruturar a lira turca, o rublo, o yuan, né, as moedas regionais, a partir de uma referência de valor lastreada no petróleo, no gás, etc., né, já existem conversas, por exemplo, de compra do petróleo saudita, que é parceiro americano, diretamente no yuan, o que joga uma bomba no valor de referência do petrodólar, por exemplo. O quanto que isso não deixa a Europa vulnerável, né, não deixa, sabe, o rei nu. Né? E por um outro lado, o que você tem? Né? Você tem uma Europa já bastante conectada com o fluxo comercial oriental, muito mais do que com o fluxo ocidental. Então eu sempre tenho chamado a atenção para isso. E a gente já fez essa discussão quando pensamos, por exemplo, nas invectivas do Bolsonaro contra a China, lá no começo do governo dele. Falou assim, olha, tudo bem, você pode se alinhar com os Estados Unidos, e não é uma aliança desprezível. Agora, quem está pagando suas contas? Quem está pagando suas contas é a China. Né? Não todas as contas, mas parte. Né? Até em termos regionais, a gente pode colocar aí as querelas dele com a Argentina também. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, é colado, né? É fronteira. Então esse tipo de variável jamais pode ser ignorada por quem analisa a situação real e elabora o conceito a partir dela. Né? Boa lição lá do velho Lenin. Então não se trata simplesmente de um ato de vontade. Por isso que eu entendo que os europeus continentais estão desconfortáveis, né? E não estão aparecendo muito. É claro, né? Tem o oba-oba da ONU. Claro, tem o oba-oba da ONU, não sei o que, mas percebe, quem está provocando a Rússia mais diretamente? Os neófitos do leste europeu, né? Especialmente a Polônia, que está se achando ali, ó, tô do lado do fortão da escola agora, não é? De novo, sempre cometendo equívocos estruturais, né, em termos historiográficos. Mas você não vê a Itália falando alto, você não vê a França falando alto, você não vê a Alemanha falando alto. O Scholz, ele tá quietinho, né? E dentro dessa tese faz muito sentido, ele não parece o bobão que o pessoal pinta, né? O pessoal tem se esforçado por dizer que ele é um indivíduo fraco, né? Mas dentro dessa visão... Apesar que, observe, né, a última barbárie que os americanos causaram na Europa, né, lá no Kosovo, foi sob governo verde e socialista na Alemanha. Né? É sempre o arranjo perfeito dentro da Alemanha para botar a Alemanha como bucha de canhão das controvérsias ali no leste europeu.
Mas eu acho que teve uma reaproximação da Merkel aí, né, nessas últimas semanas. Né? A Merkel deve ter olhado e falado assim, olha, vocês não estão entendendo o que está em jogo. Entendeu? A dependência, o vínculo com a Rússia não é uma ameaça existencial para a Alemanha. Enquanto que o rompimento é. Porque nós já somos uma colônia americana e os americanos não vão mandar uma mesada pra gente. O interesse deles é botar a bomba nuclear aqui apontada para o Oriente. Né? Os italianos também sabem disso. Né? Os turcos também sabem disso. Não sei se você sabe disso, mas das 100 bombas nucleares que os americanos têm na Europa, 25% estão na Turquia. Né? Exatamente, 25%, exatamente, 25%. E tiraram da Turquia em 62 e voltou de novo, né? Voltou de novo. Então, se a gente pensar num arco de longo prazo, especialmente se os eurasianos conseguirem, os euroasiáticos, né, vamos escolher, conseguirem articular uma estrutura financeira que garanta o fluxo comercial, não vai ter jeito. A Europa vai precisar, a Europa continental que eu digo, né, ela vai precisar reconhecer o seu estado de colônia e aí provavelmente os americanos vão falar alto com eles. Né? Porque a Europa é bucha de canhão dos Estados Unidos. A estratégia norte-americana é tensionar essa relação até o limite e aí, novamente, né, vender armas, vender suprimentos, vender um plano Marshall posterior, sem nenhum tipo de responsabilidade sobre o que pode acontecer. Agora a coisa é diferente, porque o Putin já anunciou, a próxima guerra mundial vai ser a última. Porque a via diplomática vai ser pouco eficaz nessa perspectiva. Né? E agora nós temos não só o acúmulo de potencial militar, mas nós temos também a tecnologia dos hipersônicos. Né? Que em termos de alcance, precisão, são um pesadelo para o europeu. Né? Obviamente que a Rússia, eu não entendo que ela tem interesse de abrir esse tipo de flanco. A proposta do Putin é o seguinte, olha, baixa a bola. No limite, o que eu acho que os orientais estão dizendo para os americanos é o seguinte, olha, ninguém aqui quer destruir vocês, mas vocês têm que entender que vocês estão retrocedendo para a situação do século XIX, vocês são uma potência regional. Né? E nós também somos. Então, agora a gente precisa rearticular esse jogo todo e vocês precisam renunciar às suas pretensões. É claro que isso vai resultar num deslocamento do dólar para uma posição secundária. É claro que isso vai gerar um empobrecimento geral da sua população. Né? Vocês vão ter que trabalhar para comer. Tudo isso vai ter que acontecer. Mas ninguém está dizendo que os submarinos e a marinha chinesa e americana vão aportar no Havaí de novo. Entendeu? Não se trata disso. De novo não, né? Pensando na pretensão japonesa, né? Não se trata disso. Mas se trata de replanejarmos o sistema comercial internacional. Esse é o ponto. Né? Repensarmos as estruturas materiais mesmo do sistema comercial internacional. E aí, claro que os americanos não estão dispostos. Mas os europeus estão, me parece. Eu tenho essa percepção também. Eu tenho essa percepção. Ainda que existam algumas incógnitas aqui, que a gente obviamente não vai ter tempo de debater, mas eu acho que uma se coloca, eu concordo, né? Eu acho que há uma maior boa vontade da Europa continental em resolver a questão por vias diplomáticas, exceto a Polônia, mas a Polônia é um ponto difícil, né? Ali histórico, né? Dentro da Europa, mas especificamente ali na Europa Oriental. Mas eu acho que aqui, nesse contexto, diante dessa possível articulação de um contexto de transações financeiras, né, articuladas aos interesses da China e da Rússia, né, ou que escapem, né, ao dólar e ao esforço colonizador imperialista americano, isso de alguma maneira não explicaria, ainda que a gente possa duvidar de certa inteligência, né, do Brasil nesse sentido, mas de quem está lá, mas poderia, imaginando um lapso de inteligência nesses camaradas que conduzem a economia brasileira hoje, dentro do governo, claro, né, explicaria a posição do Brasil? Cara, eu pensaria o Brasil tá numa sinuca, né? Como todos estão, né? Mas o Brasil tá numa sinuca complicada. Por quê?
A gente tem que pensar de novo sob o ponto de vista de como que o Deep State americano deve estar construindo essa reação, né? Pensando na hipótese da distração ou da negligência dos anos 90, né? Eu acho que assim, uma primeira tentativa que se conectava à estratégia do fomento de rebeliões internas, lá o experimento da Primavera Árabe, depois do que eles vieram reproduzindo na Ucrânia, na América Latina e tudo, era a consolidação, a construção de direitas nacionalistas de feição neofascista, né? Inclusive internamente, né, pensando no trumpismo. E aí tem lá os neonazistas na Alemanha, tem os conservadores britânicos que estão posicionados na figura do Boris Johnson, tem a Le Pen na França, na Itália, na Hungria, na Polônia e tal. O problema todo dessa estratégia, e ela já demonstrou falência, porque as forças progressistas estão retomando o protagonismo, né, pensando na América Latina, na própria Alemanha e tal, Portugal, né? Portugal acho que é um lugar que a gente não olha muito, mas em Portugal o Partido Socialista está lá bem consolidado e liderando a reascensão econômica de Portugal. Mas o que eles não se deram conta é que o resultado, e eles erram muito, tá? Só um parênteses, antes de falar disso, vamos lembrar o resultado da invasão do Iraque. Eles depõem o sunita Saddam Hussein, que é 5% da população iraquiana, abre ali um processo eleitoral, e quem assume o poder são os xiitas, que são pró-iranianos, que estão articulados com os chineses. Estrategicamente eles estão na charopada total. Mas vamos voltar aqui. Essas direitas nacionalistas que eles fomentam no mundo inteiro, no Brasil, na Hungria, na Polônia, todos os países que eu mencionei, no final das contas, eles construíram uma Weltanschauung, né, uma visão de mundo que é anti-globalização. E o que é a globalização? A globalização é o sistema colonial norte-americano, né? Inclusive internamente, porque o que o Trump faz, né? O Trump faz ele promove uma regionalização da geopolítica americana, né? Então eu acho que o Deep State deve ter olhado e falado assim, caramba, esses caras que seriam a nossa ponta de lança para atingir os chineses, na prática, de novo, o problema de você trabalhar com esquemas, né? Por que esquemas? Porque eles constroem essas direitas nacionalistas pensando que a perspectiva ideológica e discursiva seria suficiente para reposicionar as tendências comerciais internacionais. Mas não, as tendências comerciais que estão ancoradas nos fluxos materiais da riqueza falam mais alto sempre. Não é? É por essa razão que a gente consegue enxergar uma conexão muito mais íntima do bolsonarismo com a Rússia do que com os americanos. Por quê? Porque é quem materialmente estabelece vínculos mais concretos conosco. Se você tiver que escolher um lado, quem que banca a nossa agricultura? É o bloco euroasiático ou é o bloco americano-europeu? Sagrada Família, podcast. Um exemplo disso, toda aquela celeuma em torno da transferência da nossa casa diplomática lá em Israel, né, em cima de um discurso meramente religioso, né, ancorado aí nas bases eleitorais do Bolsonaro, que você falou, né, que se constrói uma narrativa que traz, né, parcelas do eleitorado, e quando você vê as questões econômicas, né, objetivas de fato, elas falam, não é por aí, né, a coisa não funciona. Até agora, né, a nossa diplomacia não mudou, né, para Jerusalém, muito pelo contrário, né. Exatamente. Mas então, aí que tá, a gente tem que olhar aqui o interesse econômico, né, a materialidade econômica, ela é muito mais poderosa. Você falou de Israel, é interessante notar que, além do Erdogan, o primeiro-ministro de Israel é uma figura com acesso ao Kremlin. E que, aliás, se propôs a negociar, né? Exatamente. E os israelenses, eles são antigos, né, cara? É uma civilização antiga, eles não brincam em serviço. Eles estão olhando a situação e percebendo, tudo bem, os americanos são aliados históricos, nós somos um enclave europeu aqui no Oriente Médio, mas quem está pagando as contas aqui, majoritariamente, não são eles, né? A relação Turquia-Israel é uma relação bem desenhada nesse momento.
o que dá mais possibilidade de uma solução para a questão palestina do que a mediação norte-americana. Né? Então você muda também o eixo da liderança diplomática dessas questões regionais. E dentro daquilo que você falou, né, Cris, pensando dentro dessa tese de um avanço do capital, né, da própria política chinesa, russa, né, pensando nessa articulação para os países da Europa Central, se isso se dá não tanto no nível do imperialismo, ou não no nível do imperialismo, mas no nível da cooperação, isso faz muito mais sentido do que você estabelecer uma relação diplomática sempre na questão da guerra, que é o que a aposta norte-americana. Uhum. Sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque, pensando no time, né, se a hipótese do anti-imperialismo fosse robusta, e tudo bem, pode ter a provocação ocidental e tal, mas não dá para ler a ação russa como uma ação de protagonismo do anti-imperialismo, ou do imperialismo oriental, porque o time não estava pronto. Né? Esses caras precisam de pelo menos mais 10 anos para consolidar os fluxos comerciais, as plataformas de articulação financeira, as diversificações dos tesouros nacionais, para conseguirem, para fazer sentido uma ação militar contra o Ocidente. Né? E, de novo, em nenhum desses aspectos o Ocidente é rival. O Ocidente, que eu digo, a Europa e pensar a América Latina. E nem os americanos são rivais, tanto é que os chineses investem pesado lá. Né? Eu não sei qual é o número, mas é quase 1 trilhão que eles têm lá da dívida pública americana. Né? Ou mais que isso, os números agora. É lógico. Mas imagine só se o mecanismo de financiamento das economias e dos estados nacionais, que é sobretudo o de endividamento público, lastreado no dólar, que não tem lastro nenhum. Imagine se isso cai em descrédito. Imagine se os chineses resolvem comprar essa briga, falar assim, olha, então eu vou perder essa grana e vou realocar minha dívida pública em outras coisas. Vou realocar o meu endividamento público em outras coisas. Por exemplo, nas commodities russas, que tem reservas extraordinárias. Né? Tudo bem, eles podem sofrer um baque de 2, 3 anos, né? O crescimento deles pode sair de 6, 5, 7% e ficar em 1 e 2, coisa que a gente sabe que não é nada dramático, porque é o nosso padrão aqui. E o boom que eles dão na economia russa, por exemplo, né? Ou mesmo na ucraniana, né, que está mais ou menos dentro da mesma chave, né, de exportação de trigo, de passagem de gás, de produção, ou do Cazaquistão também, ou a Turquia, né, que tem corredores importantes. Eles desmontam a economia ocidental da noite para o dia. Então, e os europeus sabem disso. Né, sabem disso. Então a conversa é: que diabos está acontecendo? E do que vocês estão falando? Quando falam quando supõem a ideia de uma Ucrânia na União Europeia e dentro da OTAN, com bases de lançamento de mísseis nucleares apontando para a Rússia. Do que vocês estão falando, velho? A Rússia é parceiro econômico. E aí, inevitavelmente, a gente fica pensando nessa figura estranha que é o Zelensky. Né? É um títere, né? O Zelensky é um títere. Mas, ao que me parece também uma aposta justamente nessa fragilidade de cunho pessoal mesmo. Um indivíduo facilmente manipulável. Lógico. Mas você veja, né? Olha só que os efeitos colaterais. O Brasil, na semana passada, fez uma... Vamos olhar para 3 semanas atrás e para a semana passada. 3 semanas atrás. Uma comissão de alto nível do governo americano indo visitar o Maduro. E o Maduro botando lá no como que chama lá? É o Palácio... Não é o Miraflores, não é isso? Não, Miraflores é no Chile, não era? La Moneda. Miraflores, é isso, né? Colocando lá no palácio a bandeira venezuelana e a bandeira norte-americana e com um discurso super simpático. Eu não sei se o Maduro estava sendo irônico ou não, mas uma comissão de alto nível enviada a Caracas.
Na semana passada, o governo brasileiro faz uma consulta aos norte-americanos se não seria possível dar uma liberadinha nas sanções ao Irã para o Brasil poder comprar fertilizantes iranianos. Ou seja, um negócio que estava quieto, que eram as sanções à Venezuela e ao Irã, agora começaram a ser movimentados. Falou, olha, vocês estão sancionando todo mundo e a economia mundial está parando, velho. Não é? De novo, a dimensão do tiro no pé. É isso que eu ia falar, né? Inevitavelmente você lembra do avanço ao Iraque, o que fizeram lá, né? Sob falsos pretextos, né? Novamente, sob falsos pretextos, né? Você comete um... Sim. E aí, os caras eles não se dão conta de outra variável, que ou pelo menos assim, é uma ingenuidade, eu acho, né, dos analistas da CNN, do Estadão, /The Economist, não sei o quê, que é achar que o fluxo econômico mundial, ele está institucionalizado, ele está legalizado. Alguém acha que a Venezuela não está vendendo petróleo? Alguém acha que o Irã não está vendendo petróleo, não está vendendo fertilizante, não está vendendo tudo que eles têm lá? Alguém acha que a economia russa parou? Né? Isso só fortalece, na verdade, o mercado negro. Né? Só fortalece os fluxos comerciais clandestinos. Que, aliás, são direcionados em grande medida para os Estados Unidos. Né? Sim, exatamente. Então, aí o sujeito vai lá, sanciona, vamos pegar o iate do oligarca lá. Os tais oligarcas, esses caras manipulam todo o mercado negro, não faz uma coisa... Esses caras estão no salão, em todos os salões europeus. Entende? Eles estão em todos os salões europeus. Teve um sujeito que lembrou, acho que foi um professor desses, eles ficam chamando agora todos os professores de RI das faculdades, né? Daqui a pouco aparece o professor de RI da faculdade Zé Anguera lá na CNN, porque eles ficam chamando um por um. O sujeito ele levantou uma bola ali que foi a seguinte, foi, olha, o time que é o atual campeão do mundo e campeão da Eurocopa é de um oligarca russo. Não há antagonismo entre os oligarcas russos e os salões europeus, né? A Mercedes parece que tem quase todo o seu capital chinês atualmente. As grandes empresas europeias estão totalmente integradas com o bloco euroasiático. Então, não faz sentido esse antagonismo. Né? Nós estamos falando já de uma integração econômica avançada, não definitiva. Por quê? Porque a integração econômica ela é a essencial, mas há outras também. Né, cultural, ideológica, militar e tal. E de fato, sob o ponto de vista cultural e militar, os americanos estão com as garras cravadas na Europa. E é isso que eu ia falar, quer dizer, de fato, pensando dentro dessa perspectiva, nós podemos falar de uma crise de hegemonia, né, da parte principalmente dos americanos, e dentro desse quadro, me parece, né, a gente conclui, ainda que toda conclusão seja perigosa, muita coisa para vir, mas que todo esse processo repercute uma reação americana a um processo de mudança mesmo, né? E muito financiado por ele. Né? Não se trata de uma guerra imperialista, vamos dizer, entre imperialismos, mas é um imperialismo em crise, tentando reagir à sua própria perda de... Né? O império está perdendo a sua hegemonia. Né? Exatamente. E aí você pode comparar, aí você tinha mencionado o papel do Brasil aí, né? Acho que a gente pode apontar um pouquinho para isso. Se nós compararmos, por exemplo, a posição chinesa durante a pandemia, totalmente aviltada, estigmatizada, anatematizada pelos ocidentais, e a posição russa agora durante o conflito na Ucrânia, em comparação com a posição norte-americana, a gente verifica que há muito mais solidez no respeito aos contratos por parte dos orientais do que por parte dos ocidentais. Então você pensa a situação do Brasil. O Brasil, antes dos governos Lula, não tinha reservas internacionais. O Brasil tinha uma dívida astronômica lá com a FMI. Né? Então, já depois do segundo governo Lula e durante o governo Dilma e até hoje, nós temos lá os 200, 300 bilhões de dólares em reservas. Muito bem. Essa grana está na mão dos ocidentais, que não são bons em respeitar contratos. Não é isso? Desde o século XV que é assim. Não faria mais sentido, de maneira silenciosa, ir substituindo essas reservas por ativos orientais?
por exemplo. Pois é, né? Não faria mais sentido fazer isso? Então, seja numa eventual reeleição do Bolsonaro, seja numa eleição do Lula, o que se coloca como uma das tarefas estratégicas, além do processo de reindustrialização, de fortalecimento dos laços comerciais regionais, Mercosul de novo, BRICS, etc., é pensar na alocação das reservas financeiras. E aí vem um problemão, porque que a gente está falando das commodities e tal, né? E aí vem um problemão, porque no caso do Brasil, nós temos o quê? Quais são as forças, né? Nós temos as forças históricas, hegemônicas, né, que controlam a nossa economia, que são lacaios dos americanos, né? O Meirelles da vida, Armínio Fraga, essa galera aí, né? A galera da Faria Lima. Mas as expressões políticas deles desabaram, né? Que é o PSDB ampliado e tal. Nós temos uma esquerda confusa, que não raciocina dentro da materialidade da crítica da economia política e fundamenta sua visão política a partir dos tipos ideais ocidentais, né? Mas, por outro lado, nós temos também uma situação idêntica da Alemanha, da Itália, etc., que é a de um entrelaçamento do nosso giro econômico com os orientais, né, com os chineses, sobretudo, né? Mas agora está aparecendo aí que a gente nem sabia direito isso, né? A dependência da nossa agricultura com os fertilizantes russos, a relação possível com os iranianos e tal. Então, assim, seja quem for o ator, qual vai ser a política do Itamaraty? Né? A política do Itamaraty, que eu não estou falando do oba-oba dos salões da ONU, eu estou falando da conexão da nossa estratégia diplomática com as nossas necessidades econômicas, de sustentação do agronegócio, que é quem paga nossas contas, uma possível e desejada reindustrialização, né, e um fluxo econômico regional que fortaleça todas as potências, né? E aí a gente lembra, por exemplo, do plano, né, quem levanta isso é o Elias Jabbour, né, de uma política sino-ABC, né, que é Argentina, Chile e Brasil, pensando na bioceânica, né? Então ligando Atlântico ao Pacífico, por meio de ferrovias e tal. Então, assim, os americanos eles estão com problemas por todos os lados. Porque eles estão vendo esse vínculo econômico fortalecido com a União Europeia, estão vendo esse vínculo fortalecido com a América do Sul, e eles sem condições de substituir isso, porque é disso que se trata. Eles têm que conseguir substituir esse troço. Olha, não quero mais vocês falando com os chineses, mas eu banco aqui. Eles fizeram essa proposta agora para os europeus, os europeus olharam e falaram assim, olha, interessante, mas como é que vocês vão fazer? Vão ficar mandando gás liquefeito para cá? Né? E aí, velho, tem a história do petróleo que é super complicada. Por quê? Cara, não é possível que seja só amadorismo. Mas veja, quando os caras bloqueiam o petróleo russo, eles não contam que as refinarias, que são estruturas produtivas complexas, elas são feitas sob medida para determinado tipo de petróleo. Você não tira o óleo russo e refina o óleo venezuelano na mesma refinaria. Você precisa refazer, porque tem especificidades químicas e etc. dentro do processo produtivo da refinaria. Então não é assim, né? Fecha o russo e traz o venezuelano, né? Tudo bem, para os americanos que exportam pouco, acho que é 10% do petróleo que eles exportam, e eles são produtores importantes também, e têm reservas. Populisticamente faz sentido para o Biden chegar e dar esse recado, isso gera uma unificação política interna para os Estados Unidos. Agora, os europeus sabem que não é assim que funciona. Né? Eles sabem que você não substitui uma matriz energética assim. Ó, né? O gás eu não sei dizer, mas em relação ao petróleo existe esse entrave tecnológico direto. Né? Por isso que eu acho que o Putin deve ficar olhando e falar assim, cara, não tem como vocês levarem isso a sério. Por isso que eu entendo que as sanções, elas estão na espuma. Sabe? Tira a McDonald's, tira... E aí também, precisava ver, né? Por isso que é super importante estar lá, né? Eu quando andava pela Rússia, eu via a Vectra com o emblema de uma empresa russa. Vectra, Celta.
Um treco lá. Também porque esses bens de consumo e etc., eles já são internacionalizados e a marca é só um elemento. Então assim, a Volkswagen saiu da Rússia. Isso não quer dizer que os carros da Volkswagen não possam continuar indo para a Rússia. Né? Então, a máquina produtiva não entra em funcionamento, agora encampada pelo próprio governo, que foi inclusive a ameaça do Putin. Né? Vou encampar então essas empresas. Não, mas mesmo pensando uma indústria, não uma indústria de produção exatamente, mas de montagem, tanto faz, entendeu? Você não está deixando a Rússia sem produção automobilística, sem qualquer outra que seja, entende? Então, assim, me parece que essas sanções elas estão mais na espuma, porque nos elementos essenciais não tem como você mexer nisso. É histrionismo puro e simples. Uhum. E aí tenta-se... Bom, enquanto a gente faz esse histrionismo, vamos tentar derrubar o Putin com alguma primavera lá, e aí a gente encerra por ali. Mas como a coesão interna tá bem estruturada, os caras estão se debatendo lá, então um mês já passou. Aí agora eles anunciam, né, olha, terminamos a primeira fase. E se eles ficarem ali na costa do Mar Negro e no Donbass, o Ocidente fica meio sem pega, sabe? Me parece que hoje a posição dos russos é essa, né? Então, olha, vamos... Porque eu sempre, desde o começo, eu ficava pensando o seguinte, cara, qual é o sentido de tomar Kiev? Né? Que tá lá na PQP, lá no Ocidente, né? Mas ali é importante para minar o fluxo de armamento da Ucrânia contra a Rússia. Então, por isso que eles estão bombardeando Kiev e Lviv, né? O tempo inteiro, né? Que tá ali na fronteira com a Polônia. É o corredor, entendeu? É o corredor. E como efeito colateral, meteram 6 milhões de refugiados na Europa. Que eles estavam tentando se livrar dos turcos, dos indianos, dos moçambicanos, dos marroquinos, que estavam já lá há 20, 30 anos, e agora tem que lidar com uma população do leste europeu gigantesca. Né? Que a Europa Ocidental vai ter que assimilar, porque Polônia, Moldávia, Romênia, República Tcheca, Eslováquia não vão conseguir absorver esse troço. Esse povo vai ter que ir para a França, vai ter que ir para a Alemanha e tal. Que é uma preocupação, né? Exatamente. Então não fecha, eles não têm condições de sustentar materialmente essa política deles. Né? Então eles vão ter que sentar para conversar. E, para fechar aqui essa linha de raciocínio, é extremamente simbólico que os negociadores sejam Israel, Turquia e China. Né? E que não sejam os americanos, os ingleses, os franceses ou os alemães. É interessante essa última fala, porque recentemente eu venho numa análise, inclusive na Rádio Bandeirantes, que tem sido uma rádio, principalmente naquele programa da tarde, e cobrando justamente, né, de quem efetivamente se esperaria qualquer esforço pela paz, o que você tem é um esforço pela guerra, né, e aí justamente colocando Biden e localizando esses potenciais negociadores, né, Israel, China e Turquia. Bom, creio que a gente avançou aqui bastante, né, o debate, e de toda maneira a gente não resolve todo o problema, né? Então fica aí uma série de questões, mas lembrando que há muitos pontos ainda a serem, né, acho que esclarecidos, né, pelo próprio movimento aí o movimento do processo histórico, né, e pelo desenrolar da guerra. Acho que se abre aí muitas possibilidades ainda de explicação não totalmente, né, verificáveis no atual momento. Acho que há a aguardar certos desdobramentos, talvez até conduzidos aí por esses possíveis negociadores. Uma última questão que eu queria colocar, e aí não sei como você vê você citou Kiev, né, Kiev. Ao mesmo tempo que se esforça para impedir a entrada, o fluxo de armas, né, que vem do Ocidente, abastecendo aí a resistência ucraniana a essa invasão, não sei se te parece também que há um esforço por não se invadir a cidade. Não me parece que seria uma dificuldade tomar Kiev. Mas me parece que
há um esforço até no sentido simbólico de trabalhar com, né, reforçar a narrativa que não se trata de uma tentativa de derrubar um governo ou simplesmente anexar a Ucrânia, mas pura e simplesmente falar, olha, nessas condições em que vocês estão, né, abraçando a causa americana, servindo em bucha de canhão do imperialismo americano, né, entrando na OTAN. Inclusive não me parece ser um problema eles entrarem na União Europeia, me parece que isso não é um problema tão grave, mas a OTAN de fato é a questão a ser colocada. Nossa questão aqui é resolver o problema da entrada da OTAN, né? Não estamos aqui para destruir o país, anexar, tampouco derrubar governos. Inclusive estamos dispostos a negociar. Eles falaram isso desde o primeiro dia, né? Quer dizer, antes da invasão e durante toda a invasão. O que você pensa aí em termos de estratégia militar, você que gosta desse tema, te parece também que é um esforço de não tomar Kiev? Não, eu digo, ocupar mesmo, só cercar e tentar ali usar isso como um elemento de mediação, ao mesmo tempo reforçando a narrativa de não anexação? Sagrada Família, podcast. Sem dúvida. Em termos militares, nunca me pareceu inteligente ou estratégico você entrar para tomar qualquer uma das cidades, exceto se houvesse algo que eu acho que estava nos planos dos russos também, né, um processo de adesão interna às forças russas, né? E isso a gente pode, talvez seja o que tenha acontecido em Kherson, né? Poderia ter acontecido em Kharkiv, né? Mas o Mariupol, né? Odessa. Mas qual que foi a... Bom, primeiro eu acho o seguinte, existe uma ordem americana para não se render, né? E os ucranianos estavam sendo armados aí há 8 anos e treinados, e tem forças mercenárias lá dentro, tem um monte de coisa. Então, o próprio conflito militar não é simples, e aí ele pode ser vencido pelos russos, mas não sem um grande prejuízo de civis, que estão sendo usados como escudo humano pelos neofascistas, como também um número de baixas russas enorme também, né? Então, eu acho que, assim, para essas cidades caírem, deveria haver uma articulação de apoio russo com um levante interno contra o governo do Zelensky, contra os neonazistas, coisa que não aconteceu, e se associou aí a um fluxo de refugiados importante, né? Então, não vejo que está havendo uma resistência dos civis ucranianos ali, exatamente, né? Porque esses civis são ou civis de fato, que só querem que isso dure o menos possível, e forças também, e civis pró-Rússia, né, pró-Kremlin. Então aí eu acho que a chave aí desse impasse aparente é essa, né? Se entrarmos, vão morrer muitos civis e vamos ter baixas importantes e não precisamos disso. Então a ideia de um estrangulamento de rotas de mercadorias, de recursos naturais, a tomada das usinas, né, o fechamento do Mar Negro, essas coisas são muito mais inteligentes. Então, nesse sentido, parece que o Kremlin está bem posicionado, e aí faz sentido que eles anunciem, olha, nosso cronograma está ok, tudo bem. Agora, vamos pensar de novo na chave do tiro no pé, que é como funciona o jogo diplomático, né? O jogo diplomático ele se baseia muito na ideia de legitimidade e tudo mais. Então, assim, se a OTAN pode existir como um mecanismo de defesa recíproca, e se o Pacto de Varsóvia caiu, por que não uma anti-OTAN no papel, né, mas dentro das mesmas bases? Olha, um membro atacado significa um ataque a todos os membros, né? Isso já seria, considerando o aparato militar que os orientais têm, isso já significaria um refluxo importante da política de portas abertas da OTAN, né, trazendo todo o leste europeu e tal. E um segundo passo possível, e por isso que eu acho que assim, a coisa ainda não estava pronta, mas um segundo passo possível seria um atrelamento desse pacto militar com os acordos econômicos, né? Que aí seria uma bomba atômica comercial em cima da OTAN. Olha, não negociamos com países da OTAN. Né? Imagina se eles conseguem reestruturar o fluxo comercial e financeiro só dentro do bloco asiático. E isso não tem problema para eles passar por um período de carestia, porque é a história deles inteira. Passar período de carestia, né?
sobretudo no século XX, né? Estão adaptados, né? O europeu que não aceitaria muito bem a ideia de ter que voltar para o chão de fábrica. Mas para os asiáticos tá tudo certo. Voltar para os campos e coisas do tipo, né? Você não convence um berlinense agora a ter que plantar feijão, só os permacultores berlinenses, mas a classe média alemã iria certamente gritar, né? Perder toda a estrutura do estado de bem-estar social. A gente já está vendo desde 2008 como é que eles reagem a isso. Mas se eles conseguem estruturar uma aliança militar que se desdobra depois de uma aliança econômica, tal como eles estão meio ad hoc e de maneira meio desastrada fazendo entre União Europeia e OTAN, eles arrebentam o Ocidente. Arrebentam totalmente. Ainda que isso significasse um certo exílio, né? Uma certa alienação dos sistemas consolidados, né? De fluxo de pagamentos, de bolsas internacionais, né? De compra e venda de ativos, etc. Mas isso está dentro do campo das possibilidades e é um campo bastante razoável, pensando nos interesses dos orientais, né? Da Eurásia inteira. Então, assim, em termos de quem tem garrafa para vender, o fluxo atlântico, né? O bloco atlântico, ele está a reboque da iniciativa euroasiática, entende? Então, assim, por mais que a operação na Ucrânia, né, por mais que esse soerguimento da posição russa na Europa seja, na minha opinião, uma reação à provocação do bloco atlântico, isso se dá a partir de um dos planos possíveis, né? Eles já tinham isso na palheta de possibilidades, e na medida e principalmente sobretudo quando o Biden, né, quando os democratas ascenderam e começaram a falar grosso, eles já colocaram ali, olha, provavelmente vai dar nisso, né? Provavelmente vai dar nisso, então já vamos deixar isso preparado, manda a rapaziada lustrar o coturno, porque vai lá no almoxerifado buscar as chaves dos tanques, porque nós vamos ter que acionar o plano, né? Um plano que, na melhor das hipóteses, deveria ser adiado, mas que já estava pronto também, né? E é interessante como que os russos estão fazendo, de maneira sempre simbólica, né? Então, cercando as cidades, usando mísseis de cruzeiro, atingindo alvos militares estritos. Aí eles colocam os hipersônicos aqui e ali. Só para os... Aquele ataque em Lviv, o primeiro, foi com mísseis hipersônicos, né? Aquilo é muito interessante, porque está, acho que a 30 quilômetros da fronteira polonesa, e atingiu o fio de cabelo que estava no telhado do armazém militar dos caras lá, né? Onde a OTAN estava treinando e tal, né? Assim, para mostrar, cara, a gente acerta vocês onde a gente quiser, né? Tem aquela menção do Darcy Ribeiro, né? Que os tupinambás acertavam o ouro do pássaro em voo, né, com a flechada. É meio isso, né? Falou assim, olha, a gente mete um míssil no interruptor de luz do Reichstag, do saguão do Reichstag. A gente coloca um míssil ali, entendeu? Não precisa mais chegar com 15 mil soldados na porta ali, né? Que é aquele cemitério que tem na frente, né, aquele cemitério soviético que tem na frente do Reichstag. Não precisa mais disso, né? A gente manda daqui mesmo, com a munição que nós quisermos. Tático nuclear, estratégico nuclear, né? Bomba termobárica, o que for, entendeu? A gente joga esse troço aí no quintal de vocês. E é isso, né? Esse é o impasse, né? O impasse é do arranjo militar e comercial que está colocado, né? Então não precisa invadir Kiev, não precisa tomar a Odessa, basta fechar o acesso ao Mar Negro, por exemplo, né? Basta tomar as duas margens do Donetsk lá, por exemplo. É isso. Lembrando que Finlândia e Suécia pararam de falar. Sim. Foi a Noruega ou a Suécia? Não, foi a Noruega, né? Que disse que não admitiria, né, a presença da OTAN lá, tentando promover esse cerco, né? Foi a primeira-ministra lá, né? Não, eu acho que o recado dos escandinavos é, olha, não nos enfie no meio dessa confusão, né? Porque nós não temos nada a ver com isso.
E é claro, vamos esperar para ver onde a gente pode, né? Provavelmente são daqueles parceiros comerciais, né, da China, né, e estão aí, né, já observando benefícios, né, na relação comercial com o Oriente. A tristeza disso tudo, né, evidentemente, é você ter, né, fruto principalmente da relutância de um títere, né, mal preparado e que não tem uma visão política adequada, né, o negócio dele é fazer piada, e ao mesmo tempo a submissão, né, desse mesmo a alguém que, né, no caso o Biden é porta-voz, mas alguém que está muito mais interessado, né, em ver pessoas morrendo, né, e está totalmente indisposto, né, com a questão das mortes, fazendo vista grossa, né, para os escudos humanos, para as ações violentas, né, de elementos nazifascistas, né, neofascistas que estão espalhados ali no leste europeu, do que propriamente preocupado aí de fato, né, com as vidas humanas, sejam aquelas que estão sendo perdidas ou as que estão migrando, né, provavelmente para viver na miséria em outros países aí, né, dentro da Europa. Bom, acho que já temos aí praticamente 2 horas, né, de conversa. É claro, não temos como encerrar o assunto, nem é da nossa pretensão, muito pelo contrário, né. Acho que os assuntos eles tendem a ganhar substância na medida em que o processo for se desenrolando e eles vão revelando novas facetas e a gente vai estar aqui para tentar analisá-las. Mas é isso, acho que também ficou mais ou menos, vamos dizer, alinhada a posição do Brasil, né, as possibilidades desse posicionamento do Brasil em vista dos movimentos geopolíticos, né, especificamente relacionados aí a questão da Ucrânia, da Rússia, da OTAN, da Europa. Eu acho que esse pensamento a respeito do papel da Europa e da posição da Europa é importante. Isso porque ainda não falamos da questão da África, de outros países do Oriente, né? Eu tenho uma interrogação muito grande a respeito da Índia, né? Estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas com armamento nuclear. O Paquistão está claro, né? A gente sabe o lado que o Paquistão tem, mas assim como as relações econômicas, né, com a Arábia Saudita podem mudar, também as relações com o Paquistão eventualmente podem se tornar mais duras para o Oriente, para o Ocidente, né, no caso dos Estados Unidos. Mas eu acho que são questões que em momento oportuno a gente pode comentar. Agradecer a audiência dos nossos ouvintes, né, os nossos camaradas. Agradecer também o papo aí, Cris. Se tiver uma última colocação e a gente encerra o nosso bate-papo hoje. Não, é isso, queria agradecer o papo. Eu acho que essa abordagem que você mencionou há pouco, ela é super importante, a gente pode tratar disso, né? Acho que se esse bloco euroasiático conseguir realinhar, como o Império Otomano fez, as divergências internas do Islã, aí é a pá de cal em cima dos americanos, né? E aí a gente precisava ver o quanto que essa divisão do Islã também não é um projeto imperialista norte-americano e tal, mas a gente pode tratar disso numa próxima conversa. E é isso. Então até a próxima aí, obrigado. Sagrada Família, podcast. E é isso, meus camaradas, a gente encerra aqui esse papo, esse encontro. Nos falamos, né, na verdade, num próximo podcast. Esperamos que vocês tenham aproveitado, que o papo tenha despertado bons questionamentos, né, e apresentado mais elementos para um debate, né, uma tentativa de esclarecimento a tanta desinformação e misticismo, né, que surge hoje, principalmente a partir dessa antessala lá da diplomacia americana, do governo americano, que se tornou a mídia brasileira. Quer dizer, se tornou não, ela é, né, essa antessala. Então, agradecendo mais uma vez, nos vemos numa próxima, um grande abraço, sorte para todos! Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram.
Sagrada Família, podcast.